Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de abril de 2021. Thomson Roder, As Evidências da Reencarnação, Parte 2. Ian Stevenson, 1918-2007, professor da Universidade da Virgínia e até hoje considerado o maior pesquisador da reencarnação pelo viés científico, concluiu sua última viagem para pesquisar casos do gênero em 1999. Há 20 anos. O jornalista Thomson Roder, que trabalhou no diário The Washington Post, acompanhou Stevenson nessa jornada, que envolveu pesquisas na Índia, no Líbano e nos Estados Unidos. Roder contou suas experiências nessa área no livro Almas Antigas, lançado em 1999 e publicado no Brasil pela editora Sextante. Você começou a se interessar pela reencarnação em 1988, quando escreveu um artigo sobre o Dr. Brian Weiss para a Tropic, revista dominical do jornal Miami Herald. O que exatamente chamou sua atenção para o tema? Na qualidade de jornalista, eu achei a entrevista do Dr. Weiss interessante, mas não como alguém que queria acreditar em reencarnação. Weiss era um respeitado médico, que detinha uma posição de destaque na comunidade médica local, e fiquei intrigado que ele estivesse propondo algo tão radicalmente fora dos parâmetros médicos. Ele acreditava que, sob hipnose, alguns de seus pacientes haviam relatado autênticas passagens de vidas passadas. Achei que ele era muito inteligente, uma pessoa sincera. Mas não dei muita importância a seus casos como evidência de reencarnação. Por sua natureza, a hipnose é um convite à fantasia, e nada que esses pacientes diziam poderia deixar de ser facilmente explicado como sendo fantasioso, utilizando-se o material de livros, filmes e a imaginação para criar histórias de vidas passadas sugeridas pelo hipnotizador. Nos relatos dos pacientes, faltou alguma evidência de que o que diziam não poderia ser conhecido por meios normais. Nos últimos 40 anos, Stevenson conseguiu fortes evidências da reencarnação entre as pessoas que pesquisou. Que argumentos os cientistas têm para continuar ignorando o seu trabalho? No que diz respeito à maioria dos cientistas, Stevenson não está mesmo na tela do radar. Seu trabalho é simplesmente como uma ciência periférica, não sendo visto com seriedade. Os que consideram o seu trabalho seriamente, o suficiente para criticá-lo, geralmente dizem que Stevenson está sendo enganado pelas pessoas, que está tão interessado em provar que os casos são autênticos que não enxerga sinais óbvios de fraude ou ainda que fez perguntas importantes e desprezou as provas contrárias. Mas nenhum de seus críticos examinou casos semelhantes ou reinvestigou os casos pesquisados por Stevenson. Por isso, como um jornalista independente, senti que era importante que eu acompanhasse pessoalmente esses casos. Existe alguém preparado para dar continuidade às pesquisas de Stevenson? Stevenson possui vários colegas que têm feito algumas investigações. Mas acho oportuno dizer que nenhum tem tanta energia, desenvolvimento mental ou recursos disponíveis quanto ele teve. No início da sua viagem para o Líbano, você se mostrava uma pessoa bastante cética em relação à possibilidade de outra existência após a morte do corpo físico. Você se definiria hoje como um reencarnacionista? Penso que o que mudou em mim é que, hoje em dia, estou muito mais ciente a respeito de como sabemos pouco sobre os fatos básicos de nossa consciência e da natureza de nossa própria personalidade.
Apesar de todos os progressos em neurologia e inteligência artificial, ninguém está perto de explicar aquela sensação básica que todo homem tem de ser consciente, de ser uma personalidade individual dotada de livre-arbítrio. Se não conseguimos identificar a fonte da qualidade humana mais básica, por que deveríamos nos surpreender com o fato de que existem algumas surpresas no que acontece após a morte do corpo físico? Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, esclarece que a lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma única existência, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva, de degrau a degrau, primeiramente na terra e, em seguida, através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. A reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional pela qual se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela não se vê sanção moral satisfatória e completa, não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e última vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um de nós, a incoerência e a parcialidade, forçoso seria reconhecê-lo, presidem à repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Se a vida começa somente com o nascimento terrestre, se antes dele nada existe para cada um de nós, debalde se procurarão explicar essas diversidades pungentes, essas tremendas anomalias, e ainda menos poderemos conciliá-las com a existência de um poder sábio, previdente, equitativo. Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram esbarrar com esse problema, nenhum o pôde resolver. Considerado sob seu ponto de vista, que é a unidade de existência para cada ser humano, o destino continua incompreensível, ensombra-se o plano do universo, a evolução torna-se inexplicável o sofrimento. O homem, levado a crer na ação de forças cegas e fatais, na ausência de toda a justiça distributiva, resvala insensivelmente para o ateísmo e o pessimismo. Com a doutrina das vidas sucessivas, pelo contrário, tudo se explica, se torna claro. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Nada se perde, os efeitos do bem e do mal se acumulam e germinam em nós até o momento favorável de desabrocharem. Às vezes, expandem-se com rapidez, outras, depois de longo lapso de tempo, transmitem-se, repercutem, de uma para outra existência, segundo a sua maturação é ativada ou retardada pelas influências ambientes, mas nenhum desses efeitos pode desaparecer por si mesmo, só a reparação tem esse poder. Cada um leva para outra vida e traz, ao nascer, a semente do passado. Essa semente há de espalhar seus frutos, conforme a sua natureza, ou para nossa felicidade ou para nossa desgraça, na nova vida que começa e até sobre as seguintes, se uma só existência não bastar para desfazer as consequências mais de nossas vidas passadas.
Ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, fontes de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as e formam com elas um encadeamento de bens ou de males que, no seu conjunto, urdirão a teia do nosso destino. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.